Olá, meu nome é Ana Júlia da Silva Garcia, sou engenheira civil formada pela Unilins e também mestrando em engenharia civil ambiental pela Unesp. Estarei apresentando hoje o artigo que tem como tema a análise da eficiência do sistema de drenagem da cidade de Paulistânia, publicado no primeiro Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas da ANAP, e de autoria também da Maria Luísa, engenheira civil, e Ana Maria, doutora em engenharia civil e ambiental também pela Unesp. A cidade de Paulistânia, localizada no interior de São Paulo, faz divisa com as cidades de Cabralha Paulista, Piratininga, Agudos, Espírito Santo do Turvo e Duartina. Segundo o censo de 2010, ela possui 1.779 habitantes, sendo que 70% da população vive na área urbana, possui uma área de 256 km² e uma densidade demográfica de quase 7 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade possui 63% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, quase 96% de domicílios com arborização e 37% de domicílios com urbanização adequada, que é a presença de bueiros, calçadas e pavimentação. Essa figura apresenta a localização da cidade no estado de São Paulo e do uso do solo. Com o crescimento urbano, grande parte do solo foi impermeabilizado com as construções, como os telhados, ruas e calçadas. E dessa forma, parte da água que antes era infiltrada passou a escoar pelos condutos. E esse volume escoado depende de diversos fatores, como a área da bacia hidrográfica, a cobertura vegetal e a quantidade e intensidade de precipitações. E com esse aumento da urbanização, os solos ficam cada vez mais impermeáveis e os sistemas de drenagem precisam de uma capacidade cada vez maior, evidenciando assim a necessidade desse estudo, como também em cidades em desenvolvimento. E um dos principais problemas é o escoamento superficial intenso, em que a infraestrutura existente nas cidades elas não suportam a vazão. E isso está relacionado com uma infraestrutura inadequada, o desempenho ineficiente na solução desses problemas e uma urbanização sem um planejamento adequado. E no município, o sistema pode não contribuir de forma eficiente para a qualidade de vida das pessoas que moram no lugar, sendo que problemas recorrentes já foram relatados por moradores na rua Tomás Magdaleno, que é a via principal da cidade. O remanejamento correto dessas águas é imprescindível para solucionar esses problemas e, assim, uma avaliação contínua do sistema de drenagem e possíveis intervenções são necessárias. Dessa forma, o objetivo do artigo é avaliar a eficiência do sistema de drenagem da cidade, levantar os dados necessários e propor intervenções sustentáveis e de infraestrutura para aliviar esse escoamento superficial gerado pelo sistema existente. O primeiro passo para o estudo da drenagem está relacionado com a análise do contexto socioeconômico, que é a escolha do período de retorno. E os próximos se referem ao estudo da hidrologia urbana, a determinação das vazões de projeto, do escoamento superficial direto, e por último a parte de projeto. O período de retorno escolhido para o estudo foi de 100 anos, que é um valor estipulado na literatura para ocupações de área comerciais e residenciais no estudo da macrodrenagem. Isso está relacionado com o risco em que a obra estará exposta, ou seja, a frequência em que a vazão pode ser ultrapassada em um ano qualquer. A cidade ela se ausenta de dados específicos de intensidade de chuva. E segundo a literatura, em locais onde a chuva não é conhecida, podem ser utilizados métodos de interpolação de informações conhecidas, de intensidade e obtenção dos parâmetros de ajuste da equação intensidade, duração, frequência, que são o K, o A, o B e o C. E assim conhecer a equação de qualquer localidade. E esses parâmetros,
eles foram tirados do software Pluvio para o cálculo da intensidade e foram utilizados os parâmetros A 0,144, B 23,813, C 0,815 e K 1535,295. O traçado das bacias de contribuição foi feito de acordo com o limite de contribuição da área urbana, do sistema existente e das curvas de nível, por meio dos projetos disponibilizados, e os dados que faltaram foram levantados com visita ao local analisado. A área total de estudo foi de 0,7 km² e assim aplicado o método racional para todas essas divisões. Então, o limite de contribuição da área urbana ele foi dividido em 15 áreas, ou 15 bacias de contribuição, com um exutório diferente cada uma, sendo apenas a bacia 13 com o exutório na bacia 12. Foi analisado todo o sistema existente para essa divisão e caracterização. A área, o comprimento, o desnível e a declividade do Talveg foi obtido também pelos projetos disponibilizados. Conhecendo essas informações, foi possível utilizar a equação do tempo de concentração por meio da declividade equivalente. E para calcular os parâmetros da equação, foram levantados os dados do comprimento e do desnível do Talveg. O comprimento do Talveg foi dividido em trechos, de acordo com a altitude das curvas de nível a cada 5 metros, e foram obtidos os comprimentos de cada trecho e as cotas de jusante e montante do Talveg, interpolando os pontos do exutório e do ponto mais extremo entre as curvas de nível, obtendo assim todos os dados e parâmetros necessários para os cálculos. E com esses valores encontrados, foram realizados os cálculos das declividades equivalentes, do tempo de concentração e das intensidades pluviométricas das áreas estudadas. Para o cálculo da vazão máxima, foi preciso conhecer o valor do coeficiente de runoff, que é um valor tabelado adimensional proporcional às características da bacia, e também proporcional ao uso dos quais essas zonas de estudo são destinadas. E se essas zonas forem diferentes umas das outras, é preciso da combinação desses valores. Essa tabela ela apresenta alguns valores recomendados para diferentes características de áreas, para os valores de C. Então foram divididas todas as bacias de acordo com o uso do solo, e assim foi determinado o impacto do escoamento superficial de cada uma dessas áreas. Essa figura mostra essa divisão dessas características de uso do solo em área totalmente urbanizada, em vermelho, em área parcialmente urbanizada, em amarelo, e área com predominância de plantações e pastos, em verde. E dessas divisões foram retiradas as áreas de influência, das quais foi possível obter os coeficientes de escoamento superficial para cada uma delas. No cálculo da vazão de projeto, de bacias menores que 2 km², pode-se utilizar o método racional. Então, foi utilizada a equação Q igual a 0,278 vezes o coeficiente, vezes a intensidade, vezes a área de drenagem. E dessa forma, foi possível calcular as vazões máximas para os pontos de saída de água nas tubulações das bacias. Assim, com os dados da vazão e do tempo de contribuição, foi possível gerar os hidrogramas totais para as bacias utilizando o método do SCS. No entanto, para a bacia 12, além de contar com a vazão gerada por ela, conta também com a vazão que recebe da bacia 13, que passa na mesma tubulação. O mesmo acontece para a bacia 14B, que recebe a vazão gerada pela 14A. Portanto, o hidrograma final das bacias 12 e 14 é a somatória dos dois hidrogramas iniciais gerados pelas duas. Para a somatória dos dois hidrogramas, foi necessário o cálculo de um tempo de retardo do escoamento, que é um tempo em que a bacia 13 ou 14A passa a contribuir totalmente nas bacias 12 ou 14B.
E para o cálculo da velocidade foi utilizada a relação de vazão por área na equação de Manning modificada. Só um minutinho. Essa tabela demonstra as características dos trechos existentes, do ponto de saída da tubulação da bacia 13 até o ponto da bacia 12, do ponto de saída da bacia 14A até o da 14B. Dados de comprimento, diâmetro e declividade necessários para o cálculo da velocidade na tubulação, do tempo de retardo e da vazão final. Para a declividade, foi feita uma média entre as declividades de cada trecho da tubulação, e com o raio hidráulico, a declividade média e o coeficiente de rugosidade, que foi utilizado para o concreto com valor de 0,018, temos a velocidade na tubulação, e dessa forma, considerando a relação espaço-tempo da velocidade, e que o espaço é o comprimento da tubulação igual a 148 metros para a bacia 12 e 185 metros para a bacia 14B, o tempo de retardo pode ser calculado. Portanto, os hidrogramas finais para a tubulação de saída é a soma dos dois hidrogramas. E com a equação da reta foi possível equacionar as subidas e descidas e somar esses dois hidrogramas e encontrar o hidrograma total final das duas bacias. Após a divisão em bacias da área urbana, foi possível obter as vazões máximas ou vazões de demanda nas saídas de tubulação de cada uma e a elaboração dos hidrogramas totais do sistema existente. E com isso é possível fazer uma comparação entre a vazão de capacidade da tubulação existente para a análise do sistema. E essa tabela apresenta os dados da tubulação existente para o cálculo da vazão de capacidade. A vazão de capacidade foi calculada pela fórmula de Manning, utilizando a declividade e o diâmetro da tubulação encontrados nos projetos. Foi possível, então, fazer uma avaliação da eficiência do sistema de drenagem da cidade, fazendo uma comparação entre a demanda e a capacidade na tubulação. Com a verificação da eficiência do sistema existente, foi possível observar que as tubulações de algumas bacias não têm capacidade de suportar a vazão de demanda, com um déficit de vazão. Algumas bacias não possuem uma tubulação de saída adequada para receber a vazão de demanda, tendo, portanto, um déficit total. E as demais bacias possuem o valor de vazão de capacidade adequado para suportar a demanda na tubulação, só que somente uma não atendeu a velocidade máxima no concreto de valor de 4 metros por segundo. E para dimensionar o diâmetro da tubulação que atenda à vazão de demanda, foi utilizada a fórmula de Manning adaptada. E com a vazão de capacidade, ela tem que ser maior ou igual à vazão de demanda, foi preciso calcular o diâmetro necessário para atender o déficit de vazão nessas bacias. Foi calculado, então, o diâmetro mínimo necessário da tubulação que atende esses valores. Assim, para as bacias, é preciso encontrar o diâmetro que melhor atenda uma vazão de déficit, adotando a mesma declividade utilizada para a tubulação da bacia e o coeficiente de rugosidade do concreto. E dessa forma foi encontrado um parâmetro, área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, para a determinação do diâmetro na tubulação. Adotou-se então a mesma declividade da tubulação, apenas para fins de aproveitamento dos componentes principais da rede de drenagem existente, como as caixas de passagem. Sendo assim, foram encontrados diâmetros mínimos, que podem suprir a vazão de demanda em déficit no sistema existente. Para os sistemas que não apresentam galerias,
foram dimensionadas tubulações a fim de suprir essa demanda. Foi sugerida então uma declividade que melhor se adapte à topografia da bacia, de acordo com a declividade equivalente do terreno calculado. Foram encontrados então os diâmetros para as bacias que não possuem sistema de drenagem. Foram encontrados diâmetros para as bacias com sistema existente que não supre a necessidade de demanda. A vazão de capacidade da tubulação de algumas bacias atenderam à vazão de demanda e a velocidade, sendo que apenas uma não atendeu a velocidade máxima, e dela foi recalculado a área para atender essa vazão pela relação de vazão por área utilizando a velocidade máxima. Sugeriu-se então a implantação de uma tubulação adicional com diâmetro mínimo comercial para aumentar a área de drenagem da bacia, sendo que foi adotado um valor de 30 centímetros como um diâmetro de valor mínimo comercial. A proposta, então, baseia-se na tubulação existente do sistema de drenagem da cidade, com a implementação de um novo sistema para a coleta da vazão em déficit, conforme apresentado nesta tabela 14, que apresenta uma análise comparativa da situação atual com uma nova proposta. E uma alternativa sustentável para resolver o problema de vazão excedente, que seria a implantação de áreas permeáveis, como, por exemplo, valetas de infiltração, em locais do sistema de microdrenagem que não possuem um sistema eficiente, áreas permeáveis que podem ser aplicadas nos estacionamentos da praça central da cidade, que é na Praça Santa Terezinha, como ponto de intenso escoamento superficial, que é localizado nas ruas Tomás Magdaleno, Francisco Barbosa e Ramiro Eugênio da Luz, também de intensa circulação de pedestres. E esse sistema também pode ser implantado em qualquer outro ponto da cidade que necessita suprir a vazão excedente. E outra alternativa seria a implantação de asfalto permeável no estacionamento para resolver esse problema de escoamento superficial na Praça Santa Terezinha. Então, dentre os resultados obtidos, é possível concluir que o sistema de drenagem da cidade de Paulistânia não é eficiente em sua totalidade. Com a obtenção das vazões de demanda na tubulação, foi possível fazer uma análise comparativa com a vazão de capacidade do sistema existente. Algumas bacias não têm capacidade de suportar a vazão de demanda, necessitando de uma intervenção no seu ponto de saída. Algumas bacias não possuem sistema de drenagem, necessitando da implantação de tubulações para suprir essa demanda. E a bacia 8 necessita da implantação de um diâmetro mínimo comercial para suprir a velocidade máxima. E uma proposta sustentável que foi apresentada para solucionar esses problemas de escoamento também nos estacionamentos e com a implantação de áreas permeáveis, ou instalação de pequenos reservatórios ou até calçadas sustentáveis para o amortecimento dessas cheias, e redução de custos de implantação. Então, para finalizar, recomenda-se o dimensionamento do canal ao redor da cidade, com a harmonização com a área urbana, e o estudo detalhado do sistema de microdrenagem, da criação de processos erosivos na região, estudo de meios de dissipação da água nos pontos de despejo e uma análise dos efeitos da implantação de novos loteamentos na cidade. Aqui as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Isso foi um pouco sobre o trabalho desenvolvido. Muito obrigada pela atenção.